Shalom, que Deus continue sempre te abençoando mais um dia. Em Romanos capítulo 7, verso 1, apóstolo Paulo ensina sobre a lei de Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele viver. Ele está ensinando que até enquanto você viver, quando a gente nasce, até enquanto nós morrer um dia, quer dizer que a vida inteira, enquanto você viver, nós temos que guardar a lei do Senhor. No verso 12, apóstolo Paulo diz assim: em si a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Ele está dizendo que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Apóstolo Paulo jamais pregou contra a lei de Deus. Ele sempre ensinava que temos que ter a lei para distinguir o que é certo e o que é errado. Como que você vai saber o que é certo ou o que é errado na sua vida se não há lei? Mas muito bom dizer assim: mas eu queria viver num mundo sem lei, eu queria viver num mundo sem regra. Mas não é dessa maneira que funciona. Nós, desde o nosso levantar ao nosso deitar, nós temos que ter uma obediência ali, os mandamentos do Senhor, obedecer a Deus. Tudo se resume em obediência. Desde quando você levanta, quando você vai para o teu trabalho, nós temos que já agradecer ao Senhor todos os dias. E nós temos que fazer sempre a diferença, com atitudes. Nós não devemos ser como o mundo. Nós temos que viver no mundo, viver no meio de pessoas, mas não ser como elas. É ali que você tem que fazer a diferença. Mas para isso, você tem que obedecer à lei de Deus. Vai ter sempre algo ao contrário para você fazer, mas você vai ter que fazer sempre o certo. Por isso que apóstolo Paulo, ele sempre ensina por essa palavra. Em Romanos ali 7, que eu acabei de ler agora, você lê ele inteiro, você vai entender que apóstolo Paulo sempre prega sobre a lei de Deus. Ele mesmo disse que aquilo que é para ele não fazer, ele faz, e aquilo que é para ele fazer, ele não faz. Porque dentro de mim e de você há uma briga espiritual contra a carne e o espírito. A carne, ela quer tudo o que é da terra, mas o espírito, ele quer o que é do céu, o que é do alto, as coisas de Deus. Mas para isso nós temos que todos os dias lutar contra nós mesmos, contra o meu eu, o meu ego, contra eu faço, contra tudo aquilo. Quando eu diz para mim mesmo que tudo que eu tenho é meu. Não, tudo que eu tenho não é meu, foi o Senhor que me deu. Desde o meu levantar, Ele dá o ar que eu respiro. Desde o meu levantar, Ele me dá forças para seguir o dia. Então todos os dias nós temos que andar sempre em obediência à palavra, aos mandamentos do Senhor. Porque o pecado, ele gera morte. Quando nós erramos, pecamos de maneira que não tem jeito, que o Senhor, por mais que Ele nos ama, Ele é justo, Ele vai nos condenar, porque Ele é justo. Virá a justiça sobre mim, sobre você. Então eu e você, nós temos que aprender todos os dias a ser pessoas melhores, reconhecendo nossos erros. Por isso que a palavra sempre nos ensina. E apóstolo Paulo diz por essa palavra: a lei é santa, o mandamento é santo, é bom. Então nós temos que guardar assim a lei de Deus, a lei do Eterno. O próprio Jesus, Yeshua, ele jamais veio abrogar a lei. Ele mesmo disse: não pensam vocês que eu vim abrogar a lei ou os profetas, mas eu vim para cumprir a lei. E ele veio, cumpriu até a morte, e morte de cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à direita do Pai. Mas um dia ele regressará, um dia ele virá lá do alto. E eu e você, nós temos que estar pronto, preparado. Por isso que nós temos que viver o dia como se fosse o último dia da nossa vida. Nós não sabemos o dia da manhã. Hoje amanheceu mais um dia. Então viva esse dia como se fosse o último dia. Faça o bem. Abrace quem você tem que abraçar. Abençoe quem você tem que abençoar. Visita aquele parente que está bem distante de você. Não deixa para a última hora, para que, quando ele morrer, fazer como muitos. Não visita enquanto está vivo, mas depois, quando está morto,
não sai lá do cemitério levando flores e visitando e sentindo remorso. Não, a vida ela é para ser vivida. Então viva a vida, visite, abençoe, ajude, faça sempre a diferença. Nós mesmo vivendo num mundo de pecado, de pessoas que vivem errando mais do que nós, mas nós não devemos ser como elas. Não é nós saindo do mundo que nós vai melhorar a nossa espiritualidade. É nós estando no mundo, é estando no meio de pessoas, mas sendo a diferença, sendo a luz para elas, sendo a luz para a nossa nação. Eu e você, a luz ela começa dentro da sua própria casa. É você brilhando dentro da sua própria casa. É você sendo luz para a sua família, para os seus filhos. É aí que você depois, no caminhar do dia a dia, no teu trabalho, você ganhando primeiros da sua casa, é eles dizendo, o meu pai e a minha mãe é uma serva, um servo de Deus. E é assim que você vai fazer. Depois no dia a dia, no teu trabalho, você também vai ser a diferença para as pessoas. E através da sua diferença, é através dos seus comportamentos, dos seus falar, do seu linguajar. As pessoas vão começar a ver Deus em você. Elas vão ver que você é uma pessoa diferente. Você terá alto brilho. E vai ter sempre pessoas que vai querer estar perto de você, porque sempre você vai ter uma palavra ali de consolo, uma palavra ali de amor, de carinho. E é isso que as pessoas estão precisando. Não como muitos. Você chega num lugar, as pessoas vêm te abraçar, vêm te saudar, vêm de fazer algo por você. Não. Vive só tirando sarro, fazendo coisas erradas, vivendo o mundo de qualquer jeito. E não é para isso que nós foi chamado. Nós foi chamado para fazer a diferença. Eu e você, todos os dias nós temos que fazer a diferença. Seja luz no teu trabalho, seja luz por onde quer que você passar. Não é nós saindo do mundo não, irmão. Nós temos que estar no mundo. Não é só ser crente dentro da igreja. Não adianta você estar dentro da igreja, dizer glória a Deus, aleluia. Não adianta você ir no monte, ó, você que gosta de monte, ficar 3, 4 dias. Nada contra quem vai no monte, quem gosta de orar, amém, que Deus te abençoe. Se você gosta de orar, buscar ali o Senhor, mas tudo bem. Mas isso não te faz você pessoa melhor do que eu ser melhor que você, não. Você simplesmente está cumprindo o papel que você deve cumprir, que é servir a Deus e agradecer e buscar pelo povo. Mas na verdade, por isso que a oração, ela tem validade para aquele e para aquela que busca. Por mais que eu e você oremos pelas pessoas, de nada vai adiantar se ela não mudar a sua atitude, não mudar a sua maneira de agir. Porque quando a oração de muitos tem valor, é quando aquela pessoa ela se arrepende, ela de puro e sincero coração, e ela pede a oração da igreja. Aí a igreja ora, aí sim tem valor sobre ela, porque ela se arrependeu, ela decidiu a buscar o reino do céu e a sua justiça. E por isso que a palavra nos ensina, e as demais coisas será acrescentada na sua vida. Aí sim a oração tem valor. Mas eu e você não precisamos ir no monte ficar 3, 4 dias. Nós não precisamos ficar em jejum sem comer. Não. O que vai fazer você ser uma pessoa espiritual é você mudar o teu caráter, mudar suas maneiras de agir, de falar. Tem muitas pessoas que ficam dentro da igreja presas quase o dia inteiro, mas vivem uma vida de qualquer jeito. Na sua casa é de qualquer jeito. Então primeiro arrume a sua casa. Arrume, começa de dentro da sua casa, de dentro do seu lar. Aí sim, depois na igreja e depois no dia a dia. Nós não temos que sair do mundo, nós temos que viver no mundo, no meio de pessoas, porque Yeshua, Jesus, ele estava sempre no meio de pecadores e de pecadoras, ele estava sempre no meio de pessoas fracas, doentes, e é para isso que você foi chamado, para falar com pessoas que é do mundo mesmo. Nós temos que falar do amor de Deus, para que elas venham ali a um dia se lembrar dessa palavra. E aquela chama que está dentro dela, aquela fagulha de Deus, ela venha se acender. Talvez hoje você fala de Deus para ela, às vezes você acha que não está tendo efeito, mas lá na frente ela vai lembrar dessa palavra, e ela vai buscar ao Senhor. Por isso que o Senhor ele prova aquele que ele ama, mesmo lá na frente, mas com dificuldade.
Aí ela vem e busca o Senhor. Isso são pessoas, é como o filho pródigo. Elas estão no mundo, mas vai chegar uma hora que elas vão cair em si e elas vão voltar para a casa do Pai. Por isso que nós não devemos condenar ninguém, não devemos julgar ninguém. Nós devemos sim orar por essas pessoas, orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, independente quem está governando, independente quem está no poder. Deus, ele quer que eu e você oremos pela nossa nação, pelo nosso país. Vamos orar por todos. E primeiro de tudo, vamos fazer a diferença. Apóstolo Paulo sempre nos ensinou. Desde quando a gente nasce até o nosso deitar, a nossa velhice, nós temos que guardar a lei, os mandamentos de Deus, os mandamentos do Eterno. Lembre-se, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. É apóstolo Paulo está dizendo em Romanos. Leia o 7 em diante inteiro. Você vai ver que Paulo nunca pregou contra a lei de Deus. Ninguém é contra a lei de Deus. Nenhum dos apóstolos foi contra a lei de Deus. Por isso que examinai as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Lembre-se, eu e você não vamos conseguir guardar toda a lei, mas guarde aquilo que cabe a você guardar. Guarde aquilo que cabe a você, porque o Filho de Deus disse, eu guardei tudo aquilo que Moisés escreveu ao meu respeito. Você não vai conseguir guardar tudo, mas busque todos os dias força ali em Deus. E Deus vai ver que você é uma pessoa justa, que você está esforçando. É aí que vem a graça e a misericórdia sobre nós. Favor merecido, não é não merecido, é merecido. Mesmo você não conseguindo, Deus vem com a sua misericórdia e ali e te abraça. Por isso que o Senhor nos ensina, sempre buscar o Senhor todos os dias, em obediência. Vamos guardar os mandamentos do Senhor, do Pai que é o Eterno. Por isso que Ele amou o mundo. Ele mandou o seu Filho, para que nele, todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Shalom a você e a todos. Que Deus, o Eterno, resplandeça o olho dele sobre você e ele venha ter misericórdia de você. Que o Senhor venha estar com você todos os dias. Que o Senhor venha ter misericórdia de mim e de você. Deus abençoe você por tudo. Shalom.